Anda à procura de um renting automóvel? Ou de um aluguer de carro mensal ou diário? Ande com a Quinto. Há 30 anos que a Quinto anda consigo para lhe oferecer um serviço de mobilidade completo e de confiança. Vá a quinto.pt e descubra as soluções que temos para si, com tudo incluído. Quinto, há mais de 30 anos, a andar consigo. Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté. Europa ha sido más fuerte. Égalité. É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. Fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia. Olá e sejam bem-vindos a mais uma temporada do Eurotopia, o podcast da Rede Pública, onde discutimos a atualidade europeia. Eu sou a Joana e voltamos de férias com muitas coisas para dizer e muitos temas para debater. Terminado o verão e envolvidas as eleições europeias de junho, temos uma nova Comissão Europeia proposta, liderada novamente por Ursula von der Leyen, que irá agora enfrentar o escrutínio do Parlamento Europeu. E temos novas prioridades também para o espaço europeu, muito debatidas no seguimento do lançamento do relatório Draghi sobre o futuro da competitividade europeia. E por isso, para estrear esta segunda temporada, temos connosco o Martinho Lucas Pires. Olá Martinho e bem-vindo novamente ao Eurotopia. Olá Joana, muito obrigado pelo convite e olá a todos que nos estão aí a ouvir. E o Martinho gostou tanto da nossa noite eleitoral que voltou, desta vez sem as peripécias associadas à noite eleitoral que tivemos. A Europa pode entrar no escuro, que estaremos aqui, os dois, aliás, a falar, ou quem mais estiver, e não se preocupem, não vou mais rapar. Cantar a Chico a não ser que a história europeia assim o peça. Mas... Bom, quem sabe um dia. Na próxima meia hora vamos então trazer alguns dos pontos que mais nos chamaram a atenção em todo este processo, nomeadamente a questão da paridade de género entre comissários, que era um ponto de honra de Ursula von der Leyen que não foi alcançado, o jogo de interesse entre Estados-membros e a relação tensa da Presidente da Comissão com alguns governos também dos Estados europeus, as novas prioridades e desafios desta segunda Comissão von der Leyen e o que nos espera das audições do Parlamento Europeu aos novos comissários, notando que o próprio CV da comissária portuguesa designada começa a ser alvo de alguma desconfiança, mas mais à frente já vamos perceber porquê. Martim, começando então por ti, o que é que queres destacar de todo este processo de nomeação do Colégio de Comissários, que se revelou mais difícil talvez do que se esperava para Ursula von der Leyen? Então, Joana, eu acho que a nomeação da Comissão é sempre complicada, porque a Comissão é uma fase final do processo de eleições europeias, não é? Temos de relembrar que em junho tivemos as eleições para o Parlamento e que logo aí ficou estabelecido um equilíbrio de forças no Parlamento. Equilíbrio de forças esse bastante fragmentado, ou mais fragmentado do que o costume. O Parlamento tem um papel fundamental porque cabe ao Parlamento aprovar a Presidente da Comissão e depois o Colégio como um todo. Mas quem nomeia os comissários e quem depois escolhe o Colégio da Comissão ou são os Estados-membros e a Presidente indigitada da Comissão, neste caso Ursula von der Leyen. Aqui, a grande dificuldade, eu acho, face a outros processos anteriores, embora algumas dificuldades de 2019 parece-me continuam a surgir em 2024, tem que ver sobretudo com a questão da fragmentação política que vemos nos Estados-membros e que vemos nos governos nacionais. E também com essa fragmentação política, não só a nível ideológico, também a nível geopolítico, não é? Nós começamos a assistir, em 2019 tínhamos cá o Bloco de Visegrado, com muita força, agora em 2024 já não com tanta força, mas temos vários Estados com governos de extrema-direita a aparecer e alguns desses chefes de governo a quem exigir um maior poder dentro da Comissão. Temos os Estados principais com os seus governos relativamente enfraquecidos. A França e a Alemanha estão a passar, ou os governos, neste caso de Emmanuel Macron e de Olaf Scholz, não estão a passar por bons momentos, digamos assim, e portanto, com menor poder de negociação e de influência da Comissão, e depois vários Estados-membros, digamos assim, de média dimensão, que puderam conseguir ganhar certas oportunidades para terem portfólios que se calhar não imaginavam ter há algum tempo. E, portanto, eu acho que este processo da Comissão que agora assistimos, não sei se foi mais complicado, lá está, eu não sei se foi mais complicado do que atual, se foi, porque já estávamos um bocado a ver como foram as eleições europeias que isto ia ser mais complicado. Eu acho que foi o processo que foi, a questão que já vamos falar mais à frente, das regras que a von der Leyen colocou, da paridade. Também não facilitaram. Não facilitaram em alguns processos, mas acho que, sobretudo, a grande dificuldade tem a ver com este acordo e com este novo status quo da política europeia, que é a grande fragmentação política que existe entre os Estados
da União, quer a nível ideológico, quer a nível geopolítico. E falavas aqui da paridade, e este era o tema que eu também queria trazer para nós tratarmos aqui, porque, de facto, neste processo todo, este objetivo de Ursula von der Leyen de atingir a paridade de género dentro do Colégio de Comissários foi relevante. E só para explicar, então, o Colégio de Comissário, como estavas a dizer, composto por 27 comissários dos 27 Estados-membros. Na comissão agora cessante, nós tínhamos 12 comissárias, tínhamos 12 mulheres, incluindo a Presidente da Comissão, e nesta nova comissão designada vamos ter 11 comissárias, ou seja, diminuímos o número face a 2019 e temos cerca de 40% das comissárias do colégio que são mulheres. É verdade que em 2003, fui aqui pesquisar, em 2003 nós tínhamos apenas 25% de mulheres na Comissão Europeia, mas se o objetivo é a representatividade, e nós esperaríamos que de forma natural a representatividade chegasse, continuamos apenas com estes 40%. Dizer também que este ano, nas eleições para o Parlamento Europeu, o número de mulheres diminuiu no Parlamento Europeu, face a 2019, e está em cerca de 38% do Parlamento Europeu. E a questão que eu acho que também foi relevante aqui é que, de facto, isto foi um pedido de Ursula von der Leyen. Ela pediu para os Estados-membros, como tu dizias, nomearem o seu comissário, mas nomearem um homem e uma mulher, que depois, então, seriam avaliados pela Presidente da Comissão para escolher qual seria a pessoa indicada. Mas será que chegaríamos a estes 40% se Ursula von der Leyen não tivesse sequer pedido aos Estados-membros para nomear um homem e uma mulher? E aqui a questão que eu trago é, talvez esta teimosia dos Estados-membros não me parece que... Não sei se era uma situação em que ganhavam alguma coisa, em ter esta teimosia. Porquê? Porque, de facto, acho que quem saiu aqui bem desta situação até foi a Presidente da Comissão, porque vamos dizer que é um objetivo nobre, não é? Ou seja, este fim-a-pé, quem é que manda mais, sou eu ou tu, ou não... Pareceu-me um pouco desnecessário. Não sei se concordas ou se tens alguma também aqui, alguma opinião diferente. Eu estava a pensar... no processo em 2019, porque em 2019 von der Leyen fez a mesma coisa, quer dizer, aí o processo foi mais complicado, até devido à situação dos Spitzenkandidaten, se calhar o enterro dos Spitzenkandidaten, quando Weber não fica com o lugar da Comissão e quando von der Leyen fica. E von der Leyen entra com essa ideia de vamos fazer vou pedir 2 candidatos por Estado-membro para tentar. Mas aí... em 2019 o processo pareceu-me um bocadinho mais transparente nessa ideia de cada Estado apresenta 2 e a Presidente depois escolhe dos 2. Isso permitia à Presidente da Comissão uma visão um bocado mais macro sobre a própria igualdade de género, a própria paridade na Comissão e definir. E aqui o que se assistia é a vários Estados já apresentarem logo imediatamente o seu candidato. E não, de não existirem 2 nomes. Em muitos Estados foi assim. E alguns Estados, Portugal incluído, que esperaram até um certo momento para depois apresentar aquilo. Que eu percebo a situação, porque estou a pensar, por exemplo, no nosso caso em 2019, em que foram apresentados Pedro Marques e Elisa Ferreira, sendo que... Não sei qual seria a preferência do Primeiro-Ministro António Costa na altura sobre quem é que ficaria, não é? Mas sem apresentar os 2 nomes e ser escolhido apenas um pode, para alguns Estados-membros, ser verificado. Os Estados-membros, ou seja, há um nome que se calhar preferem que seja e que não vai ser esse o nome pretendido. Sim, e é verdade que é uma competência dos Estados-membros nomear, é verdade. Apresentar o nome da Comissão e isso tudo. Portanto, aqui o que eu achei que foi mais... e, portanto, eu achei que o processo em 2019 correu de uma maneira mais relaxada do que correu em 2024. Porque aqui o que nós assistimos, no fundo, foi a própria Presidente a ter de confrontar-se com certos Estados-membros para exigir que houvesse uma troca. Mas depois, ao mesmo tempo, eu creio que von der Leyen, concordo contigo que von der Leyen ficou um bocado por cima, porque fez estou a pensar já que estamos no público, também fazemos um bocado de publicidade a quem nos acolhe. Há um artigo da Bárbara Reis, que é da semana passada, em que ela fala deste tema e, de facto, de uma maneira que concordo, que é esta ideia de, então, se não me dão a paridade, se não conseguir estabelecer a paridade, então eu vou fortalecer a paridade, não do ponto de vista quantitativo, mas qualitativo. Não é? Ou seja, eu vou dar as pastas mais importantes, ou pastas mais importantes, se formos ver na forma como a Comissão está estruturada, com as vice-presidências executivas,
temos apenas 2 homens nas vice-presidências executivas. Em temos 6. Em 6. Exatamente. Temos 4 mulheres que... Sim, temos Teresa Rivera, a espanhola, que está como vice-presidente para a transição justa, limpa e competitiva, ou seja, aqui também uma pasta importante. Temos Ena Virkunen, da Finlândia, que numa pasta importantíssima, Tech Sovereignty, soberania digital e segurança. E depois temos Kaja Kallas, claro, a alta representante da Estónia. Mas concordo contigo, realmente essa foi a ainda solução. Roxana. Sim, claro, do da Roménia. People Skills and People Preparedness. Skills and Housing, exatamente, vai ficar com os portfólios, sim. Aqui eu acho que era o que eu te estava a dizer, havendo um déficit crónico de mulheres na política nacional e europeia, acho que von der Leyen aqui, pelo menos, sai por cima na defesa deste objetivo nobre da representatividade, e acho que alguns Estados acabam por ficar um bocadinho mal vistos também aqui. Ficam, e também, de certa maneira, a paridade é o quê? A paridade é o número ou é também a qualidade no sentido em que se apresenta? Se calhar termos mulheres, tendo já uma presidente da comissão e tendo já pelo menos 4 das vice-presidências executivas, os comissários número 2, chamamos assim, porque depois vamos ter comissários número 3 de segunda linha, de terceira linha, no sentido de dentro da hierarquia que a comissão estabeleceu. Com pastas muito importantes, isto também é uma forma de valorizar, de um ponto de vista material, a paridade, dar mais poder às mulheres. E, sim, de responder perante certos Estados-membros que quiserem exigir certos portfólios. Sim, e agora acrescentar, há bocado dizia-te o triunvirato que nós já tínhamos de Ursula von der Leyen, Presidente da Comissão Europeia, Roberta Metsola, que também foi reeleita Presidente do Parlamento Europeu, Christine Lagarde à frente do Banco Central Europeu, temos agora também Kaja Kallas num posto importante como alta representante para a política externa. Aqui, o outro ponto que eu sei que tu também querias trazer era a nacionalização deste processo de nomeação dos comissários e estas tensões que continuam a existir e que foram bastante evidentes, já vamos falar do caso francês, por exemplo, entre Ursula von der Leyen e alguns Estados-membros. Sim, porque uma coisa que eu achei engraçada na forma como este processo é sempre nacionalizado, não é? Porque os Estados-membros, e aqui já falámos um bocado sobre isto, não é? Os Estados-membros querem muito colocar lá alguém, e quando falamos dos Estados-membros, estamos a falar dos governos nacionais, querem colocar lá alguém, e portanto quem está no governo tem uma certa força em todo esse processo. Mas aqui uma coisa que eu achei engraçada é, se olharmos, e podemos começar pelas vice-presidências, nós temos em 3 vice-presidências executivas, temos 3 comissários que são muito próximos, cada um deles, com o respectivo chefe de governo do seu Estado. O caso mais evidente é Sérgio René, não é? Que podemos dizer quase não sei se dizer mini Macron é demasiado provocador, mas quer dizer, é um dos representantes máximos do macronismo, antigo deputado europeu, antigo ministro dos Negócios Estrangeiros, quer dizer, e depois, por outro lado, temos Fito, o italiano, e depois Teresa Rivera de Espanha, também muito próxima de Pedro Sánchez. E eu acho que é engraçado, porque aqui temos figuras que a Comissão é um órgão independente dos Estados-membros. É nomeado pelos Estados-membros, é confirmado pelo Parlamento Europeu, mas depois, durante 5 anos, a não ser que o Parlamento inicie uma moção de censura, a Comissão não cai. E a Comissão tem de ter independência perante os Estados-membros e pode tomar decisões sobre os Estados-membros. Há sempre, claro, este problema desta questão de saber até onde é que a Comissão é independente, até onde é que a Comissão é lacaia dos interesses dos Estados-membros, leia-se do interesse do Conselho. E aqui insistimos uma coisa engraçada, que pode também revelar um bocado o problema de um Conselho muito fragmentado, muito dividido, de um Conselho que está ainda sem rei nem roque, não é? Uma Alemanha e uma França enfraquecidas e à procura de um posto, à procura de alguma força, uma Itália a querer dominar, a querer controlar. E assistimos então a uma comissão com membros que vinham destes governos, membros fortes, ministros fortes, para serem, se calhar, mais uma representação desses governos na própria comissão, para ajudarem esses governos também a marcar uma posição dentro da política da comissão. É preciso lembrar que a comissão é um governo, embora muita da atividade administrativa, aliás, quase a maioria da atividade administrativa da União Europeia é exercida pelos governos nacionais, ou a Comissão tem em algumas pastas e tem alguns papéis um bocado mais decisivos nesse aspecto, mas tem sobretudo o papel de iniciar a política legislativa. E será que o próprio Colégio dos Comissários, cujo funcionamento é sempre algo
mais ou menos secreta, ou seja, não percebemos bem que divisões é que existem lá dentro. Mas será que agora não vamos ter mais tensão no Colégio dos Comissários? Será que von der Leyen, para ter também os seus dois objetivos, que é a paridade e não ter Breton, será que não vai perder alguma estabilidade no Colégio dos Comissários? Da mesma maneira que no Parlamento Europeu e no Conselho também estamos a perder um bocadinho essa estabilidade, ou temos mais essa divisão? Mas aqui que também podemos dizer, e já vamos falar também sobre isso, é que a própria von der Leyen aproveitou, se calhar, este rearrangement aqui da Comissão para diluir alguns dos grandes vice-presidentes que tinha. Nós tínhamos vice-presidentes muito poderosos, como Breton, como Margrethe Vestager, e uma das questões que eu ia trazer a seguir era exatamente o próprio Breton. Ele próprio veio dizer que a sua antiga pasta, a pasta do mercado interno, tinha 5 direções gerais e foram todas diluídas entre os outros comissários, ou seja, Ursula von der Leyen também se calhar aproveitou aqui, e agora quando tu falavas que pode ter aqui alguns problemas dentro da Comissão, já não tem Vestager, que também era vamos dizer aqui, rival de von der Leyen, pelo menos a nível da tensão. Já não tem Breton, que era um grande rival e que se esperava que tivesse uma grande pasta. Houve uma altura em que se dizia que ele queria ser o sucessor de Ursula von der Leyen, se não fosse garantida a sua continuação. Mas talvez tenha sido essa a solução de von der Leyen, não é? Eu acho que isto é uma... Ursula von der Leyen em 2019, quando entra, é a escolha que ninguém esperava. Foi a forma que Angela Merkel... Falavas há pouco dos Spitzenkandidaten. Exatamente, é? foi a forma que Angela Merkel arranjou de tentar suster, ou tentar, no fundo, equilibrar o quadro político europeu, depois de não haver acordo contra quem é que ia. E, aliás, Vestager era um nome que foi apresentado pelos liberais como possível presidente da Comissão, tal como Timmermans do lado dos socialistas, não é? Que depois acabaram como vice-presidentes nesta Comissão. Eu acho que eles estavam já a perceber, bem, em primeiro lugar, os próprios comissários podem perceber que não vão ser, que dentro dos governos nacionais não vão... Por exemplo, ser reconduzidos, ser reconduzidos, não é? Por exemplo, o único caso... por acaso, confesso, não sei se é o único caso, mas um caso evidente, por exemplo, o caso holandês, em que nomearam, apesar de tudo, um membro de um partido que não ganhou as eleições, já não está dentro do governo. Ele tinha entrado há relativamente pouco tempo a substituir o Timmermans. Exatamente, portanto entrou nesse aspecto e, portanto, tendo esse caso do Orchestra, sabe-se perfeitamente, se há uma mudança no ciclo político nacional, o comissário, que esse partido vai provavelmente aproveitar para ficar, que foi o que nos aconteceu, por exemplo, e é o que nos acontece sempre, nunca tivemos. Portanto, eu acho que von der Leyen, mas von der Leyen tem outra coisa, que von der Leyen vai para em primeiro lugar, von der Leyen fez campanha para este segundo mandato. Von der Leyen queria o segundo mandato. E, portanto, von der Leyen, quando... E foi designada pelo EPP como é nomeada. Exatamente. E quando von der Leyen é indigitada pelo Conselho e é aprovada pelo Parlamento para ser Presidente da Comissão, já não é a von der Leyen de há 5 anos atrás que aparece como ministra alemã do governo Merkel, alguém que... Uma desconhecida, que não se conhecia qual seria o seu pensamento europeu. Agora temos aqui alguém que esteve, e quer dizer, e teve na pandemia, teve na guerra da Ucrânia, teve na guerra da inflação, quer dizer, estamos a falar de alguém que já tem uma face e já tem, podemos depois discutir se boa ou má, mas tem alguma obra. Tem alguma obra como Presidente da Comissão. E, portanto, claro que ela vai querer ter algum poder também. Ela já percebe o que é que a casa gasta, já sabe como é que as coisas podem organizar. E, portanto, esta Comissão é uma comissão, se calhar, um bocado mais... ou melhor, é um equilíbrio dentro daquilo que saía para von der Leyen na sua comissão ideal, a nível da organização. E há uma centralização de poderes. Há claramente uma centralização de poderes na comissão. Também esta ideia das vice-presidências executivas e depois de comissários que respondem às vice-presidências executivas. É verdade, sim. É também uma maneira de estabelecer uma hierarquia. Há pouco usei, se calhar não foi uma linguagem muito simpática de primeira, de segunda e de terceira. Mas que é de facto uma ideia que é um bocado também semelhante àquilo que é um governo nacional, não é? Em que temos ministros de Estado, claro. Ministros de secretários de Estado, temos assim uma ideia. Porque um grande problema da Comissão é, nós temos 27 comissários, muito bem, mas nem todos os 27 comissários vão ter um portfólio importante e já havia grandes problemas, já havia grandes problemas de superposição de pastas e de gerar talvez até tensões entre isso. Portanto, eu acho que von der Leyen quer controlar um bocadinho mais a narrativa, quer ter maior mão enquanto presidente sobre a Comissão, embora temos a medida da Comissão vota como um colégio. Portanto, claro, legalmente não há comissários de primeira, de segunda, nem de terceira, só apenas a nível destas respostas, destas organizações hierárquicas, mas a nível de voto não. E, portanto, vai ser muito interessante, eu acho que aí sim, esta é uma comissão von der Leyen agora para mostrar o que é que vai fazer e o que é que quer fazer, e de ganhar então esse poder, e de sim, diluir o poder que os Estados-membros possam ter. Ao mesmo tempo, os Estados-membros também me deram a von der Leyen candidatos
fortes candidatos com certo nome. Por exemplo, Von der Leyen não podia recusar Séjourné, porque recusar Séjourné significa que se calhar ter de aceitar Breton. Não podia recusar Fito, porque recusar Fito significa entrar em conflito com Meloni, com quem Von der Leyen sabe que não pode entrar em conflito. Rivera e outras eram fáceis porque preenchiam a cota também da paridade e, portanto, Von der Leyen também não queria entrar em tensão nesse aspecto. Portanto, sim, concordo que acho que Von der Leyen aí está a tentar pôr a sua marca. Isto é uma comissão da marca Von der Leyen. Porque falámos há pouco do Breton. O Breton, então, era o comissário francês que foi preterido e Von der Leyen pediu explicitamente a Macron para não nomear Breton. Breton, sabendo disto e sabendo que era por razões pessoais, também retirou-se e, aliás, demitiu-se de comissário, porque esta comissão ainda está em mandato. Mas é curioso porque ele agora este fim de semana, na entrevista ao Le Monde, veio dizer que isto tinha mostrado, em primeiro lugar, que a França já não tem o poder negocial de outrora. Ele disse, a França é agora relegada para o mesmo nível que Itália, Espanha, Polónia, Finlândia e Roménia. Ou seja, ele também já... e depois descreveu então Von der Leyen como a imperatriz da Europa. Isto aqui, pronto, claro que vem aqui um certo... rancor. Um certo rancor pessoal. Certo rancor. E aliás, até podemos dizer um bocado isto que é, os Estados estavam habituados, sobretudo desde sempre, os Estados principais sobretudo, que têm uma grande mão sobre as instituições. E sobre as instituições, e têm um grande controle nas instituições, não é? E com o alargamento, sobretudo de 2004, e com a alteração geopolítica que tem-se assistido no mundo e também com a perda de influência que esses próprios Estados têm tido no próprio mundo, Macron, a grande política de Macron é tentar recuperar a França, não é? Quase make France great again, pegando assim um bocado a ideia disto, não é? Quase Aliás, o Macron é que quer ser o verdadeiro imperador da Europa. Exatamente. E agora está com as mãos, pelo menos internamente, está com as mãos atadas e com essa situação limitada. Scholz não tem o peso e o impacto político que Merkel tinha, e Meloni está a tentar ganhar outra vez algum equilíbrio, algum papel para a Itália, que foi um membro muito fustigado, institucionalmente muito forte, como todas as figuras que o caracterizaram, mas muito fustigado, se calhar, a nível do Conselho e dessas políticas. Sabe que é uma parte... mas agora fizeste-me lembrar também uma questão importante ao nível da própria organização da Comissão, porque tu falaste aí no alargamento e estava a pensar, se nós tivermos um alargamento a leste, com mais países a entrar, nós às vezes já vemos aqui que há alguns comissários que ficam com pastas que nós pensamos, o que é que está nesta pasta? Sim. Mas realmente tu notas, há pastas que são pastões, não é? Que são uma estratégia inteira para o futuro da Europa, e depois há outras, pronto, que se calhar têm alguma, vamos dizer, uma importância residual. Mas alargando a leste, se nós tivermos mais comissários, imaginas como é que será dar pastas a 30 e tal comissários, ou seja, a diluição de poder que existirá torna muito difícil nós voltarmos a ter comissários como agora tivemos, que tinham ou então teremos essa lógica das vice presidencies, não é? Mas isso é a questão que desde que se falou do alargamento a leste, e que foi sempre o grande medo dos Estados da Europa mais ocidental, da ideia de nós vamos perder influência na União, necessariamente, porque vamos começar a ter mais Estados. Mas o facto é, a Comissão com 27 não faz sentido. É apenas uma coisa que os Estados Unidos acham que se eu não tiver um comissário, perco algum poder e etc. Que vai contra o que nós falámos há pouco, que é o facto do comissário estar lá não a representar o seu país, mas a representar os interesses europeus. Sim, só que ainda há esta ideia que não, que há ali alguma coisa, um canal... temos que salvaguardar ali alguns interesses alguns interesses, etc. E há sempre aquela belíssima palavra do prestígio nacional e do peso nacional, porque e desse peso, lá está, político, que pode trazer alguma importância, que eu acho que não é de descuidar. Eu acho que não é indiferente um país, ou um comissário de um país ficar com uma pasta, um pastão, se quisermos, assim, ou ficar outro. Só que a questão é uma questão de arquitetura dos tratados e institucional, quer dizer, nenhum governo nacional tem 27 ministros com uma série de pastas. Nem num Estado federal tem. Não vai ter 30 ministros, não é? Portanto, é necessário equilibrar o sistema de nomeação da Comissão, até de uma forma se calhar rotativa, de algum tipo de equilíbrio, não sei, mas porque senão, mas isto já acontece há
desde 2004, quer dizer, já acontece desde que temos tantos membros assim eleitos, que é quem são, Sim. O que é que fazem? O que é que fazem, que poderes é que estão, o que é que estão a fazer, não é? A ideia até de ser, usando uma expressão que alguns partidos estão a tomar muito para pegar, mas são tachos, não é? Quer dizer, o que é que eles vão fazer aí nesse aspecto? E, portanto, o que ao mesmo tempo já é uma certa discriminação e um certo preconceito face a candidatos vindos, ou candidatos a comissário e comissários vindos de outros países que não a Europa, a boa e velha Europa Ocidental. A boa e velha Europa Ocidental já não é a boa e velha Europa Ocidental. Tem também de trabalhar com os outros Estados e, se calhar, passando até para um outro ponto, que quando pensamos nos portfólios que temos, é engraçado ver como é que von der Leyen construiu e distribuiu os portfólios pelos Estados. Porque vemos, por exemplo, os Bálticos. Em primeiro lugar, Kaja Kallas, que fica como alta representante. Portanto, política externa, a maior e vice-presidente da Comissão por inerência. Depois temos defesa, Lituânia, que não é uma vice-presidência executiva, mas que vai estar sob a alçada de uma vice-presidência executiva, que está com quem? Finlândia. Portanto, os Bálticos ficaram logo ali, e claro, o nosso velho amigo Dombrovskis, que não tem nenhuma pasta importante para a defesa, mas tem uma pasta importante, porque é o comissário mais antigo. Eu quero dizer que é o terceiro mandato, mas estou até na dúvida se não é o quarto. Meu Deus. Eu acho que é o terceiro. Eu tenho a certeza que é o terceiro. Tenho a certeza que é pelo menos o terceiro, mas não sei se é o quarto de Valdis Dombrovskis. Depois, olhamos para o Sul. Sul Europeu, Itália com a coesão, Espanha com a transição verde e concorrência, que é um portfólio muito apetecível e muito importante dentro da Comissão. Sim, e a Direção-Geral de Concorrência é só das direções-gerais mais importantes da Comissão Europeia. Se não a Direção-Geral mais importante. Competência exclusiva, coimas gigantes, portanto, ir atrás dos gigantes americanos. E depois serviços financeiros, Portugal. Transportes com a Grécia. Mas este equilíbrio, portanto, que aqui foi conseguido, mostra também que von der Leyen quis... Em primeiro lugar, que von der Leyen, eu acho que também compensou... Quem nomeou mulheres? Compensou quem nomeou mulheres, sim. Compensou quem nomeou mulheres. Veja-se as pastas quem nomeou mulheres, veja-se algumas pastas, por exemplo, o OKC ficou também com o ambiente e os verdes, mas debaixo da alçada tens a Rivera, que está na competição de transição digital. Veja-se, por exemplo, também a pasta da defesa. Apesar de a pasta da defesa especificamente estar com a Lituânia, está sob a alçada do portfólio maior da democracia e da liberdade agora também esqueci o nome da senhora, começa com V, já aqui vou confirmar, mas que de Henner Virkkunen, a finlandesa. Exatamente, a finlandesa, de segurança e democracia. Vamos ter que aprender os nomes deles. Vamos ter que aprender os nomes todos. Isto aqui vai ficar assim decorado. E portanto, esta alocação de portfólios, usando assim uma expressão muito inglesa, não é? Allocation. Esta alocação de portfólios, esta organização de portfólios da Comissão, mostra também quais são os Estados que querem também jogar ao jogo europeu e que querem pôr... No nosso caso, por exemplo, eu acho que fomos beneficiados ou se calhar, não sei se foi propositado ou não, mas a demora em nomear, nós fomos dos últimos a nomear o nosso candidato ou candidata para comissário, mas cá também podemos jogar um bocado com isso, de se calhar nomeando um certo portfólio, conseguimos ter mais hipóteses de ter um portfólio mais apetecível do que outros. Bom, eu disse que íamos fazer meia hora, mas na verdade já estamos a passar um bocadinho o nosso tempo. Ok. Por isso, vamos ter mais 2 temas. Muito bem. Um que eu vou trazer e um que tu vais trazer e depois terminamos. Muito bem. Então, em primeiro lugar, relatório Draghi, e depois vamos falar de Maria Luísa Albuquerque, para tu explicares o porquê da pasta do mercado de capitais, de serviços financeiros e a importância também desta pasta. Tive a ler qualquer coisinha do relatório Draghi, são 400 páginas, é bastante extenso, mas há aqui uma questão muito interessante, e pronto, claro, talvez com o meu background de jurista, por isso é que também é interessante para mim, como o Draghi aponta que o excesso de regulação europeia, como é que ele diz, is killing our companies. E ele fala bastante aqui, tanto questões relacionadas com o RGPD, o Regulamento de Proteção de Dados, o
novo e quase poster boy do Parlamento Europeu, AI Act, que vai ser a primeira regulação a nível mundial de uma grande potência da inteligência artificial e da utilização de inteligência artificial. E, na verdade, eu fui ver alguns estudos que nos mostram que o RGPD reduziu o lucro das empresas europeias entre 8% a 15%. Eu não fazia a menor ideia e achei uma coisa também interessante. E ele diz-nos que é porquê? Porque o Tratado da União Europeia tem uma coisa chamada princípio da precaução e toda a legislação que é feita na União Europeia utiliza o princípio da precaução. E o princípio da precaução diz-nos que uma ação ou política que possa prejudicar o público ou o ambiente, se ainda não houver um consenso científico sobre essa política, sobre essa ação, ela não é feita. E então, o que eu acho que o Mário Draghi está aqui a dizer é que a União Europeia para a inovação em vários sentidos, por exemplo, aqui no caso do AI Act, mesmo a utilização dos dados. Há muitas empresas que dizem que, a nível da medicina, etc., que a utilização de dados conseguiria avançar muitas das empresas e da tecnologia europeia. E ele diz também que há falta de clusters de inovação na Europa, como existem na China e nos Estados Unidos. Ursula von der Leyen, é curioso, agora criou uma comissária para a Tech Sovereignty, ou seja, soberania digital, para perceber uma estratégia a longo prazo de como é que a União Europeia pode também aqui até deixar de ser tão dependente em tecnologia chinesa, em tecnologia americana, etc. Mas também há uma coisa interessante que Mário Draghi traz, que também mexe com os tratados, que é o facto de a legislação europeia demorar muito tempo a ser aprovada. Ele diz que, em média, 18 a 19 meses para a legislação europeia ser aprovada. Então, o que é que ele quer fazer e o que é que ele propõe à Comissão? Diminuir os casos em que é necessária a unanimidade no Conselho para privilegiar a maioria qualificada. Pronto, o resto, que são coisas mais económicas, vamos deixar para outro episódio da Eurotopia, mas achei que estas eram bastante relevantes. Porquê? Porque de repente há um coro de vozes que diz não, mas a Europa é o sítio onde se protege os consumidores, onde se protege os direitos individuais e por isso nós não vamos reduzir o nível de regulação que fazemos dos direitos individuais das pessoas e este princípio da precaução que é utilizado em benefício do avanço tecnológico. Achei aqui também interessante esta parte. Não sei se queres comentar rapidamente. Não, e passando se calhar para o tema depois, porque vai estar ligado assim ao meu tema, acho muito interessante também, porque se vimos o relatório da AGI no fundo olha para os nossos dois rivais da União Europeia, para os Estados Unidos e para a China, e diz, nós precisamos de tanto investimento privado como os Estados Unidos têm, e precisamos de tanto investimento público como a China. E aí entra o mercado de capitais. E aí entra o mercado de capitais. O mercado de capitais... Foi uma boa passagem. Foi uma boa passagem, não foi? Assim, podia ser DJ, se calhar, um dia tentar. O mercado de capitais, que é engraçado também, porque o relatório da AGI vem depois do relatório LETA. Exatamente. E o relatório LETA é focado no mercado único, como melhorar o mercado único. E fala de uma união de poupanças, de investimento e poupanças. E quanto da AGI diz, não, precisamos mesmo de falar, é necessário de facto é necessário uma união de poupanças, mas para pormos as poupanças a funcionar, para poderem gerar retorno e poderem dar capital para nós podermos fazer uma coisa de ter uma verdadeira união de mercado de capitais, porque o problema é que a união de mercado de capitais, que é o que acontecia também com a união bancária, e que há quem diga, e a Draghi até diz isso no relatório, que ainda acontece com a união bancária, encontra-se demasiado fragmentada. Ou seja, temos regras harmonizadas, mas cada Estado-membro tem ainda muita competência para definir a aplicação dessas regras e quais são, por exemplo, quais os produtos financeiros que são comercializados ou não são, e a nível, por exemplo, de políticas de apoio a certos tipos de produtos, por exemplo, a certos tipos de fundos ou certos tipos de outras estruturas, e depois, quer dizer, não há um mecanismo central para finalizar certas transações e não há, sobretudo, uma supervisão centralizada. E daí fala, dentro do mercado de capitais, que seria necessário, lá está, se definharmos um bocado à americana, temos como uma Securities Exchange Commission central, uma ESMA. Não sei se viste que Ursula von der Leyen esta semana foi visitar Wall Street, foi ring the bell, por isso talvez já esteja a aprender qualquer coisa. Se calhar já esteja a ver aí o que é que pode aprender. E portanto, a União do Mercado de Capitais vai ser, e tem sido falada já desde 2015, como assim o próximo grande passo para a Europa. E vai ser a nossa comissária que a vai concretizar? E a nossa comissária tem um mandato para começar a concretizar, entre outros mandatos. A nossa comissária Marlies Albuquerque, que todos nós conhecemos como ex-secretário de Estado do Tesouro e ex-ministro das Finanças do governo PSD-CDS, que governou durante o período da intervenção financeira, no chamado período da Troika,
e que depois ainda é eleita deputada e sai e vai trabalhar para o setor privado, primeiro para a Arrow Global em Inglaterra e depois para a Morgan Stanley. Maria-Luísa de Albuquerque é alguém que tem, ou pelo menos é reconhecida nas instituições europeias como alguém competente, como alguém que conhece muito bem os dossiês de onde trabalha. A sua formação, para quem não esteja a par, antes de ir para o governo, ela foi técnica, quer no Ministério das Finanças, quer também no Instituto de Gestão da Dívida Pública, durante vários anos. Portanto, é alguém que tem muita experiência institucional e administrativa. Ao mesmo tempo, é alguém que tem uma relação com o setor privado, e não há mal nenhum em ter relações com o setor privado. A questão é saber se não há um conflito de interesses entre as atividades que Maria-Luísa Albuquerque exerce, por exemplo, quando foi para a Arrow Global e a empresa estava responsável por vários ativos que estavam ligados ao Banif, banco que foi resolvido durante o mandato de Maria-Luísa Albuquerque. O caso também da Morgan Stanley, agora passar da Morgan Stanley, passar da empresa privada depois para o seio da... Apesar de ser uma administradora não executiva, mas mesmo assim passar depois para um cargo em que vai tutelar os sítios financeiros. Claramente, como Maria-Luísa Albuquerque tem uma visão para o mercado. Alguém que, do ponto de vista técnico, creio que não levantará grandes problemas para ser aprovada pelo Parlamento. Agora, haverá esse risco de, se a sua relação com o setor privado não puder dar aso a uma existência de conflitos de interesse, que os grupos parlamentares não querão atacar. Certos grupos parlamentares, sobretudo à esquerda, querão atacar. Relembrando um bocado, quando estivemos aqui em junho no Eurotopia Live, para aqueles que perderam, ouçam daqui a 5 anos. Está no YouTube. Está no YouTube e é a festa do ano, europeu. Daqui a 5 anos, não sei se é aqui no público também, mas em algum sítio haverá. Mas o Henrique Brunet, que participou nessa noite, dizia que precisávamos de um portfólio forte, de um portfólio que... E tu achas que o Henrique Brunet está satisfeito? Eu acho que o Henrique Brunet tem razões para estar satisfeito. Eu não sei se... Espero que o Henrique esteja a ouvir e esteja satisfeito. Exatamente. Eu não sei se é este aqui o portfólio, mas eu acho que este portfólio é um portfólio com peso. Não é uma vice-presidência executiva, vai responder a Sérgio René, mas é um portfólio com bastante mão e com assuntos bastante importantes. Também sequer sou suspeito por trabalho na área da relação económica e financeira. Como jurista, exatamente. Por isso é que mas acho que é um portfólio importante e acho que é um portfólio que tem muita coisa para fazer, sobretudo na União do Mercado de Capitais. O portfólio é difícil também, porque a União do Mercado de Capitais vai tocar muito com as atitudes dos Estados-membros e com aquilo que alguns Estados-membros como Portugal eu acho que vão querer muito a União do Mercado de Capitais, porque somos um país que precisa muito de um grande mercado de capitais dinâmico e que gera riqueza. Outros Estados, como o Luxemburgo, por exemplo, podem se calhar não olhar com tanto interesse, ou até, de certa maneira, a Alemanha... Por perda de poder. Perda de poder e eleição de poder. Claro. E, portanto, vai ser interessante ver como é que Maria-Luísa consegue, se for indigitada, consegue fazer avançar estes temas. E pronto, terminar de dizer que os eurodeputados vão começar a ser ouvidos aqui final de outubro, início de novembro. O Parlamento Europeu ainda está aqui a decidir as datas das audições de confirmação. Dizer que desde 2004 o Parlamento Europeu já rejeitou pelo menos um candidato em cada nova comissão. Em 2019 os eurodeputados derrubaram 3 comissários propostos por Ursula von der Leyen. Aqui do que se fala em Bruxelas, os principais comissários que poderão ter alguns problemas será a comissária eslovena e búlgara, mas principalmente, a comissária belga também, que falaste há pouco, mas principalmente aqui o comissário húngaro. E há bocado também falava com uma amiga minha que trabalha em Bruxelas na área da consultoria vulgo lobby de saúde, que me estava a dizer que o comissário húngaro tem sido colocado também aqui a sua nomeação bastante em causa porque não tem qualquer experiência na área da saúde e acham que há aqui uma desprioritização da área da saúde neste mandato de von der Leyen, o que contrasta com a pandemia que tivemos, com o investimento que a UE fez em saúde, como mostrou que consegue também atuar junto na área da saúde e nos últimos meses em Bruxelas nesta bolha europeia falava-se muito de fazer uma Health Union. E agora o que eles acham é que houve aqui também um downplay da questão da saúde, dando ao comissário húngaro, não é? E diz que provavelmente o Renew é capaz de aqui votar em bloco para rejeitar este comissário. Vamos ver se a Hungria nomeará alguém pior, melhor, vindo daqueles sítios, nunca sabe muito bem. E chegamos então ao final de mais um episódio do Eurotopia. Martinho, muito obrigada por ter estado hoje connosco neste primeiro episódio. Estamos a estrear a segunda temporada. É uma honra.
Voltamos então à antena do público quando as notícias nos chamarem, mas normalmente, quinzenalmente às quartas-feiras. Para discutir toda a atualidade europeia, até lá podem seguir-nos no Instagram em pod.eurotopia, onde poderão ver certos deste episódio e outros conteúdos. Até à próxima. Eurotopia. Aqui, a Europa. This goes to the core of who we are. Liberté, Europa ha sido más fuerte, égalité, É tempo de agir para uma recuperação justa, verde e digital. fraternité. Os jovens, a Europa e os desafios que enfrentamos. Eurotopia.